Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 33 de Jó e eu estou aqui com a minha cara inchada, porém já uniformizada, para que todos os povos o adorem, porque hoje eu tenho uma missão muito especial. Vou lá na igreja presbiteriana falar um pouquinho do propósito global de Deus para aquelas pessoas. Não, eu não vou falar, eu vou ajudar, na verdade, outra pessoa. E aí, o que rola? Nossa, derrubei água. Glória a Deus. E eu quero aproveitar e falar sobre isso um pouquinho aqui, porque no próximo mês, estamos aí no dia 30 de junho, glórias a Deus. Quem aí está grato por esse mês, você consegue se lembrar? Eu tô fazendo uma série de TBTs aqui, né? E é exatamente com esse fundamento para a gente estar se lembrando o que já foi feito até aqui, o que Deus, sabe, como nós podemos ser gratos a Deus pelo que Ele fez até aqui e também por nós mesmos, né, gente? Às vezes a gente coloca uma série ali de metas e aí a gente precisa ver como é que tá aí na metade do ano o cumprimento delas. Então, tô fazendo essa série aí TBT. Eu não fiz metas para esse ano. Eu acho que Deus não me permitiu fazer, porque ano passado eu até busquei. Mas enfim, mas Deus tem me conduzido aí num vivo caminho. E aí, voltando ao meu assunto, para que todos os povos o adorem, em agosto vai começar a próxima turma Perspectivas. Esse é um curso para quem quer ser muito intencional quem entende, né? Primeiramente, eu acho que deve ser um crente, uma pessoa que lê e que fala, cara, eu tenho uma parte nisso, sabe? Lá em Mateus capítulo 28, vai falar que Jesus Cristo se encheu de autoridade e liberou sobre nós para que nós possamos ir a todo mundo, pregar o evangelho e discipular as nações. Então, todo mundo que olha para a Bíblia entende que há uma responsabilidade, sabe? A gente não consegue ficar só ouvindo a Bíblia por muito tempo. A gente precisa começar a se levantar e a fazer algo a respeito. É o que eu estou fazendo aqui. Todas as vezes, sabe, essa noite, eu não tive uma noite muito fácil, assim, cara, era bem longo, eu comecei a sentir muita dor, eu não sei o que aconteceu, enfim, aconteceram algumas coisas e hoje eu tô cheia de compromisso, eu tô com esse compromisso de manhã, mais tarde eu vou servir na minha igreja. Hoje é o dia que eu também tiro para fazer as coisas para levar para o meu trabalho, para vender. E dessa vez eu recebi uma encomenda muito especial de geleia de morango. Então eu vou estar aí cumprindo isso. E eu fiquei, meu Deus, e eu não dormi, gente, eu quase não dormi, na verdade. Quando eu orei e pedi a graça, a misericórdia de Deus, o Senhor me fez dormir ali. Então, questão de 1 horinha, 2. E ontem eu tinha dormido um pouco mais cedo, então eu dormi ali. Enfim, eu fiquei um tempão acordada. Mas como a gente tá falando aqui, eu tenho esse compromisso aqui com vocês. E eu tenho hoje um compromisso com uma igreja de fora, a minha igreja. Mas eu entendo que há uma responsabilidade incumbida e que eu não posso, sabe, a gente às vezes precisa sair um pouco do nosso comodismo, das nossas, sabe, porque o próprio Jesus, ele saiu do seu comodismo e ele veio se colocar como um intercessor aqui por nós, ele veio se colocar, sabe, ele saiu do seu reino, sabe, que ele estava pleno e ele veio morrer aqui por nós. Então, que às vezes a gente possa pensar um pouco nisso, possa morrer um pouco para nós mesmos. E se você entende que você precisa se comprometer mais e melhor com este evangelho,
eu sugiro sim que você faça algo a respeito. E o curso Perspectivas, ele é um curso que tá desde 74. Enquanto eu tava, na minha insônia ali, na minha dificuldade para dormir, eu fui ouvir um pouco mais sobre esse curso. Então ele tá desde 1974. Grandes pessoas, isso eu já sabia, grandes pessoas que contribuíram para o reino de Deus, como é que se diz, indicam esse curso, como Billy Graham, Russell Shedd, quem mais, o John Piper, enfim, alguns outros, até mesmo daqui, brasileiros, que a gente, esquece, a gente só vê o povo americano, brincadeira. Mas esse é um curso, ele é indicado para esse tipo de pessoa, sabe, que entende que não pode ficar parado mediante a tudo que lê, que contempla a partir da Bíblia, através dessa palavra. A gente entende que a gente tem uma missão, que a gente precisa continuar o que Jesus, os apóstolos e os discípulos de Jesus fizeram aqui na Terra, que tem muito em jogo e que tem muita coisa para fazer. Então a nossa oração, a minha oração, há um tempo atrás eu falei que eu tento todos os dias, às 10h02 da manhã, lembrando aquele capítulo de Lucas 10:2, que vai falar: Senhor, manda obreiros para sua obra, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Sabe, eu tenho orado e clamado por esses trabalhadores, clamado por esse tipo de pessoa, e eu oro para que você seja um desses trabalhadores, que você entenda sua missão, seu propósito aqui na Terra. E por isso eu quero te convidar a fazer parte com a gente. Dia 3/8, se eu não me engano, começa a nossa turma de perspectivas. Eu vou estar ajudando na de Itaguatinga, mas também tem uma, se eu não me engano, na Asa Sul. E, enfim, tem alguns intensivos. Me procura para maiores informações, beleza? Vamos começar, porque o capítulo de hoje é bem interessante, é a continuação da fala de Eliú, e eu coloquei um intercessor, porque ele, em determinado momento, ele vai falar que Deus, ele avisa as pessoas de várias maneiras, mas quando as pessoas estão ali à beira da morte, ele manda um intercessor, ele manda um anjo, no qual vai ajudar. E a gente está aqui falando sobre esse intercessor, sobre essa pessoa. E essa pessoa na nossa vida é Jesus, Hoje, claro, eu acredito sim que o Senhor envia anjos também para cuidarem de nós. Mas existe um que morreu para nos salvar, para nos resgatar e para fazer exatamente o que diz aqui, sabe? Ele regenera todas as coisas de maneira assim indescritível. Vamos começar orando. Amém, Jesus. Obrigada pelo dia de hoje. Obrigada por este mês que se passou. Muito obrigada, Deus, porque nós podemos ver que o Senhor esteve conosco. Obrigada por este semestre, esse primeiro semestre do ano de 2024. Nós te agradecemos pelo que até aqui o Senhor fez. Sabe, Deus, eu oro para que o Senhor abra os olhos dos meus irmãos, Deus, para que eles possam ver tudo aquilo que o Senhor fez, todos os dias que o Senhor os guardou, sabe, Deus, todas as provisões que o Senhor liberou, todas as direções que o Senhor deu, sabe, Deus, todas as vezes que a sua palavra foi luz para o nosso caminho, entendimento para, sabe, Deus, aquilo que precisávamos fazer. E eu oro para que o Senhor continue, sabe, Deus, esse projeto que o Senhor começou nas nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor é fiel para concluir, não concluir somente nesse ano, mas nós te pedimos para que este ano ele seja concluído com tudo aquilo que o Senhor tem para fazer e liberar, sabe, Deus, ainda neste ano. Em nome de Jesus, nós te apresentamos mais uma vez este capítulo da Bíblia, que possamos ler, ouvir e ter um entendimento a respeito dele, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Vamos embora, gente. Então, capítulo 33 vai dizer o seguinte: Por isso, Jó,
Escute as minhas palavras e preste atenção em tudo que vou dizer. Estou pronto para começar e vou falar o que penso. Darei a minha opinião com franqueza. As minhas palavras serão sinceras, vindas do coração, pois foi o Espírito de Deus que me fez e o sopro do Todo-Poderoso que me dá a vida. Responda-me se for capaz. Prepare-se para discutir comigo. Para Deus, você e eu somos iguais. Eu também fui formado do barro, por isso não tenha medo de mim. A minha intenção não é esmagar você. Gente, isso é Eliú, aquele jovenzinho lá no meio dos idosos. Ele aqui fala com uma arrogância até mesmo, né? Mas nem de tudo a gente pode excluir, eliminar as palavras de Eliú. E eu acho bem interessante que o Senhor, Deus, permite que isso componha a Bíblia, permite que as palavras dele também entrem. Eu imagino que muitas outras, né, dos vilarejos falavam a respeito de Jó e nenhuma entrou, mas as palavras de Eliú estão aqui, as palavras de um jovem, às vezes imaturo no falar, né, que depois Deus vai falar que Jó precisa orar e trazer perdão para a vida deles. Mas Deus permitiu, porque Eliú também, como a gente já havia dito, ele tem essa capacidade de estar ali, naquele meio com Jó, durante todo aquele tempo, né? Então, aí no versículo 8 vai continuar dizendo: creio que ouvi você dizer o seguinte: não sou culpado, não fiz nada de errado, estou inocente, não cometi nenhum pecado. É Deus quem inventa motivos para me atacar. Ele me trata como se eu fosse um inimigo. Ele amarrou os meus pés com correntes e fica vigiando tudo que faço. Isso é Eliú falando, que Jó está falando a respeito de Deus. Versículo 12. Mas eu lhe digo que você não tem razão, pois Deus é maior do que as criaturas humanas. Por que você acusa Deus afirmando que ele não dá atenção às nossas queixas? Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. De noite na cama, quando dormimos um sono profundo, ele fala por meio de sonhos ou de visões. Deus fala aos nossos ouvidos e os seus avisos nos enchem de medo. Ele fala com a gente para que deixemos de pecar e para que não nos tornemos orgulhosos. Assim, ele nos livra da morte e não deixe que nos joguem na sepultura. Aqui Eliú está falando que Deus sempre avisa as pessoas quando elas estão errando, sabe? Para que elas não caiam naquilo que Jó cai, né? Assim, não acometa aquilo que aconteceu com Jó. Deus, ele sempre vai dando, tipo, sinais, seja em sonhos, seja em visões, né? Às vezes ali numa impressão, ele vai falar que Deus o tempo todo, ele tá tentando nos alertar a respeito dos nossos pecados, a respeito de quando estamos nos tornando orgulhosos, né? E assim ele vai nos livrando, nos salvando da morte. E de fato, Deus... né, a gente vê aqui que Deus tem diversas, assim, teorias, enfim, linhas de negócio, né, que a respeito de Jó, que vão falar que os filhos de Jó pecavam e isso aqui, mas a gente não consegue ver isso com clareza quando a gente vai ler o livro de Jó. Mas isso que Eliú fala não está de todo errado. Deixa eu finalizar porque o nosso tempo já está acabando. 19. Outras vezes Deus castiga com doenças e com fortes dores que não passam. O doente perde o apetite e não quer nem ver as comidas mais gostosas. Ele emagrece, vai se acabando e no fim vira pele e osso. Ele está às portas da morte e logo será levado para a sepultura. Pode ser que ele venha a ser socorrido por um anjo, um dos milhares de anjos de Deus que ensinam a gente a fazer o que é certo. O anjo terá pena dele e pedirá a Deus: solta-o, ele não deve descer ao mundo dos mortos. Aqui está o pagamento do seu resgate. Uou!
Jesus Cristo de Nazaré. Então ele terá saúde novamente e o seu corpo será forte, como era na juventude. Quando orar, Deus o atenderá. Ele o adorará com alegria e Deus o aceitará de novo como um homem direito. Ele dirá a todos: pequei, cometi injustiças, mas Deus não me castigou. Ele me salvou da morte, eu ainda posso ver a luz. Deus faz tudo isso com a gente, faz várias vezes. Ele não deixa que morramos e assim continuamos a ser iluminados pela luz da vida. Agora, Jó, escute com atenção. Fique calado, pois vou falar. Se você tem alguma coisa a dizer, responda, pois eu gostaria de lhe dar razão. Se não, fique calado e escute que eu lhe ensinarei como ser sábio. Ele acaba com o que ele falou um pouco à frente, né, gente? Mas enfim, pegando essa última parte só pra gente finalizar. Então, ele vai falar que a pessoa, né, começa a se definhar. Muitas vezes Deus vai avisar através das doenças, das dores. Mas em um certo momento, quando essa pessoa está indo para a sepultura, para a morte, para morrer, então Deus envia anjos ou anjo, enfim, e vai falar que um anjo específico intercede por essa pessoa, fala, não é tempo dela ir para a sepultura. Essa pessoa não deve descer ao mundo dos mortos. Aqui está o pagamento do seu resgate. E aí vai falar que essa pessoa, então Deus, né, ali aceita como é que se diz? Aquela intercessão daquele anjo intercessor que, né, a gente sabe que existem anjos que oram e clamam, enfim, e fazem isso com gemidos inexprimíveis por nós, mas existe um anjo que pode se colocar como pagamento desse resgate. E esse anjo é Jesus Cristo. E aí vai falar que após essa intercessão, então todo o corpo dessa pessoa que estava ali definhando para a morte, ele se regenera e aí o seu corpo será forte novamente, como era na juventude, e quando orar, Deus o atenderá. Ele voltará a adorar com alegria e Deus o aceitará de novo como homem direito. Ele dirá a todos: pequei, cometi injustiças, mas Deus não me castigou. Ele me salvou da morte, eu ainda posso ver a luz. E fará isso com a gente várias vezes. É isso, gente. Poxa, dá uma lida nesse capítulo, volta ali nele. Ele, sabe, vai falar muito a respeito sobre isso. É isso, deixa eu ir embora que a gente já passou do nosso horário. Beijo, tchau, tchau.